Mas sem delongas, vamos nos colocar de pé, vamos orar. Uma vez mais, a todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, louvamos o Teu nome, sobretudo porque o Senhor tem sido bom para conosco, a Tua misericórdia tem sido infinita, a Tua longanimidade tem nos alcançado, e aqui estamos mais uma vez juntos para aprendermos um pouco mais da Tua santa palavra. Te agradeço pela vida de cada irmão, cada aluno que aqui se faz presente. Nos abençoe nessa noite, fale conosco, transmita verdades profundas, poderosas e transformadoras aos nossos corações e nos abençoe de uma forma muito especial. No nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, na semana passada, nós concluímos com êxito o livro do profeta Jeremias, restando pouco para nós falarmos sobre o capítulo 3, que aí está na página de número 36, que tratam das lamentações do referido profeta. É claro, a aula de hoje, essa primeira parte da aula, ela enseja uma conexão com a aula da semana passada. Precisamos entender o livro do profeta Jeremias para termos um melhor entendimento e aplicação das suas lamentações. Para tanto, os que não estavam presentes na semana passada, e se porventura já ficou famoso, você viu, né? Nosso companheiro aqui já ficou famoso. Pois bem, na semana passada nós estudamos o livro do profeta e não pudemos, por conta do tempo, falar das suas lamentações. Como eu estava dizendo aqui, aquele que por alguma razão não pôde estar presente na aula da semana passada, não deixe de assistir o vídeo para entender o assunto que passaremos a falar agora, haja vista que, repetirei uma vez mais, um depende do outro. Pois bem, página 36, Lamentações de Jeremias, apresentação. O livro de Lamentações de Jeremias foi escrito em consequência da destruição de Jerusalém pelos babilônios em 586 a.C. Grande parte do povo de Judá ou foi morto ou levado em cativeiro. Em meio à fumaça do julgamento, o autor, tradicionalmente identificado por Jeremias, lamentou a queda da nação, reconheceu os pecados como a razão para a tragédia e clamou a Deus por misericórdia e restauração. Suas orações proporcionam aos crentes de todas as eras um modelo de como o povo de Deus deve se aproximar do Senhor depois de experimentar a disciplina. Embora não seja um tratado teológico, este livro contém muitos assuntos teológicos profundos, ilustrando mais uma vez que é no meio da dificuldade extrema que refletimos seriamente e aprendemos mais sobre o caráter de Deus e a sua relação com o povo. Podemos resumir a mensagem teológica de Lamentações de Jeremias da seguinte forma: o julgamento disciplinar irado de Deus sobre o povo, ainda que severo e merecido, não era final. Até durante as consequências do julgamento, o Deus de Judá, amoroso, compassivo e fiel, permaneceu a fonte de esperança futura da nação para a restauração. Um breve relato aqui, apenas de apresentação deste livro, que torna a dizer, ele é um apêndice, ele é um adendo ou uma continuidade do livro do profeta Jeremias, só que é uma continuidade no sentido de ser um parêntese onde o profeta vai expressar a sua emoção, seu sentimento como
não como profeta, mas como um exilado, melhor dizendo, ele não foi para o exílio, mas como um remanescente que pôde perceber e sentir na pele e observar o resultado do juízo de Deus, justamente porque o povo se recusou a ouvir a voz do Senhor e se arrependeu dos seus pecados. Ou seja, o profeta, ele estava vivendo e vendo o resultado da não observância da sua profecia, das suas mensagens, do seu conclame ao arrependimento. Ele estava vivendo a realidade do juízo de Deus sobre um povo que se recusou a obedecer a sua voz. Então, Jeremias, ele vai experimentar essa dor, ele vai experimentar esse sofrimento extremo e ele vai, vamos dizer assim, expressar neste livro que leva o nome de Lamentações de Jeremias. Eu coloquei aqui o tema fundamental desses 5 lamentos, é a tragédia da destruição de Jerusalém, um juízo enviado por Deus, pois seu povo havia se rebelado contra ele e rejeitado suas advertências. É o que eu estou dizendo aqui de forma resumida. O povo, ele está sofrendo o julgamento por não ter observado as mensagens que Jeremias, por tanto tempo. Alguém lembra aí da semana passada quantos anos aproximadamente durou o ministério profético de Jeremias? Mais de 40 anos. Mais de 40 anos profetizando. E agora ele está observando o resultado do povo que foi negligente aos seus 40 anos de mensagens, de conclame ao arrependimento. A gente colocou aqui já no slide o tema, de maneira que eu não vou lê-lo no nosso material, eu vou apenas ler aqui o conteúdo e vou apresentar um resumo mesmo de cada um dos capítulos. São 5 lamentos, cada capítulo é um lamento. Eu vou pegar um versículo-chave de cada um dos capítulos, ou de cada um dos lamentos, e vamos aqui, de forma breve, esboçá-lo. Então, o conteúdo, daremos aqui o esboço sugerido por Robert Lee. O livro consiste de 5 poemas. Primeiro poema, a cidade representada como uma viúva que chora. É basicamente o tema do capítulo 1, ele vai falar da cidade de Jerusalém como se ela fosse uma viúva que está em prantos. O segundo poema, a cidade ela é representada como uma mulher com véu, chorando em meio às ruínas. Terceiro poema, a cidade representada pelo profeta que chora e lamenta ante Jeová, o juiz. Quarto poema, a cidade representada como ouro embaçado, mudado e degradado. Ele vai fazer essa comparação, a cidade que era ouro, agora é um ouro que já não tem tanto valor. E o quinto e último poema, a cidade representada como um suplicante que roga ao Senhor. Os judeus ainda usam este livro para exprimir seu pesar pelos sofrimentos e pela dispersão de Israel. Leem-se as lamentações anualmente para relembrar o incêndio do templo, todas as sextas-feiras. Anciãos e jovens israelitas de ambos os sexos congregam-se no lugar das lamentações em Jerusalém, perto da esquina sudoeste dos alicerces do velho templo, onde um muro de 47 metros de comprimento e 17 de altura é venerado ainda como uma memória do santuário judaico. Escreve o Dr. Genck: é comovedor ver a fila de judeus de muitas nações, vestidos com seus mantos pretos, como sinal de luto, lamentando em voz alta
a ruína da casa cuja memória ainda é tão querida para a sua raça, e recitando os tristes versículos das lamentações e dos salmos apropriados, entre lágrimas, enquanto beijam fervorosamente as pedras. É aquela cena do cenário do Muro das Lamentações, judeus do mundo inteiro indo ali, chorando, lamentando, beijando as pedras, colocando ali nas frestas pedidos de oração, suas súplicas, e assim sucessivamente. Bom, antes de eu trazer aqui, deixa eu ver o detalhe de cada um, eu queria apenas que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro das Lamentações de Jeremias, para que você possa observar, talvez a sua Bíblia, tal qual a minha, traga este detalhe. Se você observar bem, o capítulo 1, ou a primeira lamentação, contém quantos versos? Contém 22 versos. Observe quantos versos contém a segunda lamentação. Também 22. A terceira lamentação, o que equivale a 22 vezes 3. Aqui é o triplo. A quarta lamentação, quantos versos? E a quinta lamentação? O alfabeto judaico contém 22 letras. Cada um verso corresponde a uma letra do alfabeto judaico, do alfabeto do povo hebreu, né? Ou seja, do hebraico. E cada início de cada verso começa justamente com a sua respectiva letra correspondente. Claro que você não vai conseguir observar isso daqui já na tradução para a língua portuguesa. Mas, lendo no original hebraico, você vai observar, por exemplo, que o primeiro versículo, o primeiro verso do capítulo 1, começa com a letra Aleph, o verso 2 com a Bet, verso 3, Gimel, 4, Dalet, 5, Re, 6, Val, Zain, Ret, e por aí vai, até chegarmos a Tav, que é a 22ª letra do alfabeto. Mas você vai para o capítulo 2, novamente você tem o que é chamado de acróstico. Isso é um acróstico. Você coloca as 22 letras do alfabeto hebraico, e aí cada um verso começa com aquela respectiva letra. Fechou o primeiro acróstico. Segundo poema, um novo acróstico. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, vai embora. Terceiro capítulo, você tem 3 vezes esse acróstico. Quarto capítulo, da mesma forma, e o quinto, igualmente. Então você tem aí esses poemas que são escritos de uma forma bela. Ele se preocupou ainda com essa beleza, com essa delicadeza de expressar esta emoção, este sentimento de tristeza, de lamento, e ainda cuidando para que tivesse esta beleza poética. O livro de Lamentações nós podemos chamá-lo, apesar da sua tristeza, mas é um livro poético. Isso aqui são poesias de lamento, poesias que expressam tristeza, assim como nós vimos alguns dos salmos. Temos salmos imprecatórios, temos salmos de vitória, temos salmos messiânicos, temos salmos que expressam tristeza, pesar por alguma coisa, ou até por algum pecado. Lamentações, ele é equivalente a esta poesia dramática, triste, fúnebre. Então, é uma observação aqui que eu gostaria de deixar. Algumas Bíblias, talvez alguém aqui tenha esta Bíblia, que vai trazer este detalhe no início de cada verso, a letra do alfabeto hebraico. Alguém aqui tem uma Bíblia que aparece aí? Tem alguns aqui que estão se manifestando. Outra irmã ali. Então você vai encontrar Bíblias de estudo. Você vai encontrar lá na frente a letra, Aleph, Bet, assim sucessivamente. Bom, vamos lá. O primeiro o primeiro poema, primeiro lamento,
a humilhação de Jerusalém, os pecados e aflições do povo. Eu vou pegar justamente o primeiro verso. Observe a expressão de Jeremias no versículo 1 do primeiro poema, ou do primeiro lamento. Como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa. Tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Agora ela paga tributo, paga imposto. Agora ela é escrava dentro da sua própria terra. Os que ficaram, os remanescentes, têm que pagar tributo à Babilônia, a Nabucodonosor. Então, olha como ele começa a sua primeira lamentação. Ele faz esta comparação. Olha como está solitária a cidade que um dia foi populosa, foi uma metrópole, uma megalópole. Hoje é uma cidade de ruínas, de pessoas pobres que ficaram para trás, que vivem na miséria, em meio aos escombros, em meio a muros derribados, em meio a casas queimadas, em meio a templo destruído. Olha só a situação desta cidade que um dia foi digna de honra. Ele está fazendo uma comparação de Jerusalém, quando vivia as promessas da bênção, e quando está vivendo o horror do julgamento dos pecados. Ele está comparando. Olha a situação que chegou àquela cidade que um dia foi a coroa da glória do Deus Todo-Poderoso, que um dia recebeu a manifestação inequívoca da glória do Deus eterno. Olha a situação dela agora, como uma viúva, como uma mulher que perdeu seu marido, que vive de luto e em pranto, em lamento. Ou seja, a que foi grande, princesa entre as províncias. Estes qualificativos e outros semelhantes ressaltam a magnitude da catástrofe. Aqui está agora em ruínas, não é uma cidade qualquer, mas Jerusalém, a cidade de Deus. O relato apresentado é o de uma bela princesa violentada, desgraçada, abandonada para lamentar sua triste condição. É a realidade daquela que está vivendo o juízo dos seus pecados. Abriu mão de continuar usufruindo das bênçãos, das promessas, e está vivendo o juízo dos seus pecados. Segundo poema, segundo lamento, Jeremias vai falar sobre o cerco, a fome e a ruína de Jerusalém. Versículo 14 do capítulo 2, eu coloquei aqui no slide, na versão revista e atualizada. Está parece um pouquinho fora de foco ali, mas dá para observar. Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade, para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas, que te levaram para o cativeiro. Jeremias está, de certa forma, aqui atribuindo parte da culpa da situação vexatória de Jerusalém à escolha que fora feita pelos falsos profetas em detrimento dos verdadeiros. E aí Jeremias até usa uma expressão, um pronome possessivo: os teus profetas, os profetas que vocês escolheram, que como se fossem os teus funcionários, os profetas que se encarregavam única e exclusivamente de profetizar em vosso benefício, e não estavam preocupados em profetizar a verdade de Deus, não estavam preocupados em manifestar a realidade que Deus estava manifestando, mas eram os
teus profetas. Não eram os profetas de Deus, eram os teus profetas. Eles anunciaram visões falsas, eles anunciaram visões absurdas, eles não manifestaram a tua maldade, não confrontaram vocês nos vossos pecados, não trouxe à tona a realidade das vossas culpas. E olha o que Jeremias diz, está aqui, para restaurarem a tua sorte. Ele está dizendo que o caminho da restauração passa fatalmente pela mensagem profética de denúncia de pecado. A denúncia do pecado não tem como objetivo a destruição, mas a restauração. Mas os profetas de Jerusalém não profetizaram a maldade de Jerusalém, impedindo, sonegando de Jerusalém a possibilidade de fazer uma introspecção, concluir a realidade da sua vida longe de Deus e, claro, quem sabe, viver uma reviravolta, uma guinada espiritual, e então, uma vez sendo restaurada, uma vez sendo renovada ou reavivada, afastar o juízo e voltar a gozar as bênçãos da presença de Deus. Jeremias é enfático: a culpa, ou pelo menos parte dela, uma boa parcela da culpa, é dos profetas, dos pregadores, dos mensageiros, daqueles que não revelam o pecado, não manifestam a culpa, não apontam a maldade, mas apenas traziam visões falsas. Bênção, vitória, vai dar certo, Deus está conosco, e por aí vai. Para restaurarem a tua sorte. A catástrofe não era inevitável, tornou-se inevitável, mas a princípio não era. O reconhecimento a tempo do pecado e a conversão a Deus poderiam ter evitado a catástrofe que a cidade agora estava vivenciando. Volto a dizer, é condição indispensável que todos tenham acesso à aula da semana passada, ou aqueles que estavam presentes, ou não tendo estado presente, assistir ao vídeo. Nós vamos mostrar o quanto Jeremias sofreu, o quanto ele foi perseguido, os inimigos que ele angariou, em cumprimento da promessa já do seu chamado. Ele foi perseguido pelos sacerdotes que o colocaram no tronco, ele foi perseguido pelos seus parentes, seus amigos de infância, que fizeram ou obrigaram a se evadir da região onde ele foi criado, Anatote. Ele foi perseguido pelos líderes políticos, ou seja, os reis, os príncipes, que o lançaram em cisternas cheias de lama. Ele foi ameaçado de morte algumas vezes pelos líderes militares, aqueles que estavam tentando preparar o povo para a batalha, mas viam em Jeremias um tipo de inimigo da pátria que tirava o ânimo, a coragem do povo para ir à luta. Então pediram a sua morte, pediram a sua cabeça. Jeremias foi perseguido por todas as camadas da sociedade representativa de Jerusalém. Teve como aliado, podemos aí quase que generalizar, dizendo que único e exclusivamente o Senhor, mas sempre profetizando uma mensagem de conclame ao arrependimento, por mais de 40 anos. Deus deu muita oportunidade ao povo, mais de 40 anos. Ou seja, a catástrofe não era inevitável se o povo se convertesse. Tornou-se inevitável porque o povo escolheu dar ouvidos aos falsos profetas. Terceiro lamento: o povo é convidado a reconhecer o seu pecado. Olha aí, aquele texto famosíssimo, conhecidíssimo, Lamentações 3:29, põe a tua boca no pó, talvez, quem sabe, haja esperança. Esse aqui, que é o maior lamento, que é o lamento de 66 versos, ele vai detalhar muito também a queda, claro, os pecados, e vai falar de forma veemente
as atitudes que o povo deveria tomar para, quem sabe, sair daquela situação vexatória em que se encontrava, na cidade destruída, ruínas. E um dos caminhos apontado pelo profeta, que ele, na sua mensagem profética, vamos dizer assim, dominada pela tristeza, do lamento, ele está profetizando uma restauração, mas ele está tão vestido e revestido da lamentação, da realidade à sua volta, que ele nem garante, na sua profecia, que haverá um resultado positivo. Ele apenas aponta o caminho e diz: talvez, quem sabe. Põe a boca no pó, lamente, chore, se humilhe, quem sabe haverá uma segunda chance. Pôr a boca no pó trata-se de uma figura de linguagem que representa a humilhação. É necessário reconhecer o pecado e se humilhar diante do Senhor para que a restauração possa acontecer. O quarto lamento: as grandes aflições de várias classes de pessoas. Na versão revista e atualizada, mais uma vez, eu trago aqui o versículo, o verso 13 do capítulo 4. Diz Jeremias: foi por causa dos pecados dos teus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Mais uma vez, Jeremias aponta aí não aqueles que são culpados por tudo, mas sem dúvida que carregam consigo a maior parcela de culpa. Profetas, sacerdotes, líderes espirituais, os mensageiros e os que deviam zelar pela saúde espiritual do povo. Foi por causa dos pecados dos profetas e das maldades dos sacerdotes que o povo foi parar em ruínas. A liderança espiritual falida fez com que o povo se transformasse em um povo espiritualmente falido e, portanto, passivo do juízo divino. Jeremias não poupa, ele fala isso com conhecimento de causa, porque, volto a repetir, ele várias vezes se deparou com oposição daqueles que deveriam estar a seu lado, deveriam fazer voz de coro com ele, outros profetas, líderes espirituais, os sacerdotes, mas ao contrário, tentavam o tempo todo calá-lo, perseguiam-no, chamavam-no de mentiroso, buscavam a sua morte. Teve um episódio de um profeta que Jeremias profetizou, usando até uma atitude simbólica, chamado ato profético. Diante do rei e do povo, Jeremias colocou sobre si canga de madeira, aquele objeto que é usado em animais para puxar o arado, não é? Uma espécie, como chama? É canga. Eu disse aqui canga, mas tem outro sinônimo assim que alguém... É canga mesmo que... Oi? Jugo, exatamente, jugo, que é colocado entre dois animais, geralmente um mais experiente e o outro nem tanto, para puxarem ali o arado, ou mesmo para puxar uma carroça, por aí vai. Jeremias pegou uma canga de madeira, como sendo um animal, e ele colocou sobre ele um jugo, e ele então tomou uma atitude profética. Ele profetizava e simbolizava com a sua própria vida, ele representando o povo, a nação. Ele colocou aquele jugo, aquela canga sobre ele, e ele profetizou que aquele jugo era o jugo que Nabucodonosor, a Babilônia, colocaria sobre Jerusalém. Eles ficariam sob o jugo, sob o domínio da Babilônia, por um período de tempo. Mas depois desse período de tempo, Deus, o Senhor, os libertaria. Quando ele estava fazendo este ato, este símbolo, um outro profeta, naturalmente um falso profeta, entrou em cena e bateu em Jeremias, bateu naquele jugo, quebrou aquele jugo que estava sobre o profeta, machucando, ferindo e publicamente humilhando, e na sequência dizendo,
Assim diz o Senhor, assim como eu, o profeta, quebrei esse jugo que estava sobre Jeremias, eu, Senhor, despedaçarei o jugo de Babilônia sobre o meu povo. E aí deu um período curto de tempo que isso aconteceria. Aí, quem estava na aula da semana passada e que viu o vídeo, sabe como é que eram as reações de Jeremias, não diante de Deus, mas diante do povo, diante dos reis, dos sacerdotes, dos profetas. Imediatamente após esta atitude do falso profeta, Jeremias mais uma vez abre a boca para profetizar, na sequência dizendo: jugo de madeira tu quebraste, jugo de ferro agora eu colocarei sobre o povo. E digo mais, Jeremias, por causa dessa atitude, dizendo do falso profeta, que levou o povo a desacreditar da palavra do Senhor para acreditar em mentira, tu morrerás ainda esse ano. O que vocês acham que aconteceu com o falso profeta? Está vivo até hoje? Morreu. E aí eu fico pensando, imagina o povo, rapaz, morreu mesmo, mas ele estava com a verdade, não era o Jeremias não. O povo continuou preferindo acreditar na mentira. O povo escolheu continuar acreditando na mentira. E aquele profeta, o falso profeta, de fato, morreu. Então, olha aqui, em um desses momentos das lamentações, parece que Jeremias traz à tona essas situações delicadas, vexatórias, que ele passa com alguns profetas e sacerdotes. E ele diz, é justamente por causa do pecado dos profetas, da maldade dos sacerdotes. Eles proibiam ou dificultavam que o povo observasse a verdade, acreditasse na verdade, mas pelo contrário, eles instigavam, estimulavam, incentivavam o povo a que acreditasse na mentira, e aí, claro, não podia dar em outra, senão na destruição de Jerusalém. Os profetas e os sacerdotes derramaram o sangue dos justos e haviam tentado assassinar Jeremias, porque ele predisse o que ia acontecer. Por terem encoberto a verdade, eles eram os verdadeiros criminosos. Eles haviam preferido crer nas palavras mais confortadoras dos falsos profetas. Último lamento, oração pedindo misericórdia. 5:16 da versão revista e atualizada. Jeremias diz: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Caiu a coroa da nossa cabeça. Aquela que era rainha, aquela que era princesa, passou, caiu a coroa, caiu a glória, acabou a honra, acabou a dignidade, acabou a majestade. Agora só sobrou um ai de nós. E por que não tem mais a coroa e tem um ai de nós? Qual é a razão? Pecamos. Caiu a coroa, ai de nós. Por quê? Porque pecamos. A expressão caiu a coroa da nossa cabeça significa a perda da posição de honra antes ocupada por Judá. E o motivo da perda deste privilégio está claro no próprio versículo. Pecamos. Olha como termina a quinta e última lamentação. Versículo ou verso 21 e 22. Os dois últimos versos desse acróstico, o Quirraim e o Tav. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias contra nós em tão grande maneira? Termina o livro das Lamentações com essa pergunta. Primeiro, um pedido. Jeremias pede a Deus para ajudar o povo a se converter. Não há mais sequer iniciativa por parte do povo de uma conversão. Então Jeremias pede a Deus: converte-nos. A atitude de conversão deveria ser nossa, se converter ao Senhor. Mas o povo está tão entorpecido pelo pecado que Jeremias ora, clama, pedindo que Deus ajude
e que Deus converta o povo. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes, restaura a nossa dignidade, a nossa honra, enfim, muda a nossa sorte. Por que o Senhor ficaria irado conosco, enfurecido conosco para sempre? Por que essa situação deveria perdurar para sempre? É um clamor nas últimas expressões de lamentação do profeta, para que Deus tenha misericórdia e dê uma nova oportunidade ao povo. E é claro, Deus deu. Isso daí a gente vai ver ao longo ainda dos nossos estudos, porque vamos ver a sequência da história do povo hebreu, através da análise justamente dos livros dos profetas menores, depois, o período intertestamentário, o contexto do povo, quando da ocasião da revelação do Evangelho de Jesus Cristo, do livro de Atos dos Apóstolos. Enfim, nós vamos ver a trajetória do povo depois desta ocasião, e naturalmente perceberemos que Deus de fato deu novas oportunidades ao povo, que por sua vez fez o que com as novas oportunidades? Jogou todas elas também no ralo, não fez bom uso das oportunidades que receberam. Bom, vamos para o próximo livro, capítulo de número 4, livro do profeta Ezequiel, página 39. Lembrando também que temos feito, no estudo deste livro, dos profetas maiores, temos feito aqui uma análise no nosso material da biografia, da pessoa, do autor, da sua época, o seu tema, e quando chegamos no conteúdo, não temos lido aqui todo o conteúdo, mas eu já estou separando aqueles que previamente escolhi para que nós pudéssemos aqui fazer os comentários, que de certa forma resumem aquele grupo de capítulos em que o livro está subdividido. Então, só lembrando, hoje mais uma vez faremos assim, e aqui já antecipo o meu estímulo, a que os irmãos leiam o material depois nos seus lares aí, ou onde preferirem. Bom, autor: não há nenhuma outra informação sobre o profeta Ezequiel, além das encontradas no livro que leva seu nome. Nabucodonosor havia capturado Jerusalém em 597 a.C. e levou consigo o rei Joaquim, a família real e os principais cidadãos e artesãos. Ezequiel fazia parte desse segundo grupo de deportados. Sua esposa morreu durante o cativeiro, pouco antes de Jerusalém ser destruída pelos babilônios em 586 a.C. Se o profeta tinha 30 anos de idade quando iniciou o seu ministério, e essa data corresponde ao 5º ano do exílio do rei Joaquim, então Ezequiel tinha por volta de 25 anos quando foi levado para o exílio. A última data registrada do livro, 26 de abril de 571, demonstra que o ministério de Ezequiel compreendeu pelo menos 23 anos, até por volta dos seus 50 anos de idade. As circunstâncias da sua morte são desconhecidas. Ezequiel era, assim como Jeremias, um sacerdote. Via de regra, os sacerdotes iniciavam seu serviço no templo aos 30 anos. Entretanto, no ano em que Ezequiel deveria estar iniciando o seu serviço no templo, ele estava vivendo na Babilônia, a cerca de 1.100 quilômetros de Jerusalém. Foi nesse momento significativo da sua vida que Deus chamou Ezequiel para ser profeta. A sua capacitação profética foi reconhecida pelos líderes que viviam entre os exilados. Ezequiel significa o Senhor torna forte, ou o Senhor fortalece. Deus muitas vezes se dirige a Ezequiel usando a expressão filho do homem, com o significado de pessoa, ser humano, homem mortal.
Neste livro, esta expressão enfatiza a fragilidade e a insignificância humanas quando comparadas com a transcendência de Deus. Dá uma olhada aqui no slide. Está aqui o nome do profeta, e segue-se a sua transliteração, Ezequiel, que significa Deus, sempre aqui o El no final, né? Deus fortalece, Deus dá força, Deus capacita. Vamos falar da chamada, não, deixa eu terminar aqui no material, já eu falo aí da chamada do profeta. Deixa eu falar da época e do tema primeiro. Em 606 a.C., a Babilônia inicia a primeira de uma série de deportações dos judeus. Daniel estava nesse grupo, o grupo da primeira deportação. No segundo grupo, em 597, estava o jovem Ezequiel, na época com cerca de 25 anos. Foi levado para Tel Abib, perto do rio Quebar. Ele tinha uma casa própria em que vivia com sua amada esposa. Após 5 anos de sua ida para Tel Abib, o Senhor chamou Ezequiel, que estava com 30 anos, para ser seu profeta. Isso aconteceu 5 anos antes da destruição de Jerusalém, em 586. Portanto, enquanto Jeremias ministrava às pessoas em Jerusalém, Ezequiel pregava para os judeus que estavam no cativeiro na Babilônia. Ezequiel, como Jeremias, era um sacerdote que foi chamado para ser profeta. Lembrando também de um outro profeta dessa época, este estudaremos na próxima semana, que foi levado na primeira deportação, Daniel. Este adentrou os muros de Babilônia. Este foi viver no palácio e ele foi um referencial de Deus dentro da corte de Nabucodonosor. Então Deus tinha um representante no coração de Babilônia, dentro do palácio, não apenas Daniel, mas também Ananias, Misael, Azarias, estavam lá representando o Senhor, sendo voz profética dentro da Babilônia, no coração, no palácio. Ezequiel, ele vivia entre os cativos, às margens do rio Quebar, do lado de fora da cidade, mas ali nas imediações, então profetizando para os exilados, aqueles que foram levados cativos para a Babilônia. E lá em Jerusalém, em meio aos desterrados, em meio àqueles que ficaram na humilhação, no desprezo, ficou Jeremias. De maneira que Deus tinha um representante em cada um daqueles lugares chaves deste período turbulento. Pois bem, o tema do profeta Ezequiel, de acordo com Angus Green, o ponto central das predições de Ezequiel é a destruição do templo, ou melhor, de Jerusalém e especialmente também do templo. Antes deste acontecimento, seu motivo principal era chamar ao arrependimento aqueles que viviam em segurança descuidada, admoestando-os a que não abrigassem a esperança de que, com a ajuda dos egípcios, sacudiriam o jugo da Babilônia, e assegurando-lhes que a destruição da cidade e do templo eram inevitáveis e se aproximavam rapidamente. Depois desse acontecimento, seu cuidado principal foi consolar os judeus desterrados, dando-lhes promessas de libertação futura e restauração na sua terra, animando-os com a certeza de bênçãos futuras. Faremos um resumo do tema como segue: o afastamento da glória do Deus de Israel em vista do juízo vindouro e a volta da sua glória em vista da restauração futura. Parece um pouco até o livro do profeta Isaías, né? Dividido na primeira parte juízo, a segunda parte esperança, primeira parte condenação, a segunda parte restauração. Ezequiel se assemelha um pouco nesse sentido. Então, eu dividi aqui em 4 partes.
Primeiro, a chamada do profeta, que envolve os 3 primeiros capítulos. Depois do capítulo 4 até o 24, nós temos profecias sobre a sorte, ou a má sorte, de Jerusalém e das nações. Do capítulo 25 ao 32, profecias contra as nações. E do 33 ao 48, mensagens de promessa de restauração de Israel. Então, vamos começar falando aí da chamada do profeta. Eu não vou ler aqui os textos que envolvem essa chamada, mas eu vou trazer para vocês aqui um comentário deste momento único e especial na vida do profeta Ezequiel. Bom, cronologia da época de Ezequiel. Em 605, Nabucodonosor invade a Palestina e leva reféns judeus para a Babilônia. Em 597, nós temos a morte de Joaquim. Nabucodonosor, portanto, sitia Jerusalém, deporta o rei Joaquim, substituindo-o por Zedequias. Nesta deportação, Ezequiel é levado para a Babilônia. Então nós temos aí entre 593 a 592, quinto ano do cativeiro do rei Joaquim. Isso é importante porque Ezequiel ele vai fazer essa datação. No quinto ano do cativeiro, eu vi. Então, a visão que ele tem, a chamada dele está ligada a essa data, quinto ano do cativeiro. Já haviam 5 anos desta primeira deportação. Então, esta é a data correspondente ao início do ministério profético de Ezequiel. Assim como Jeremias, Zacarias, João Batista, Ezequiel foi chamado por Deus para sair do sacerdote. Aliás, ele nem começou a oficiar como sacerdote, porque o sacerdote começava o seu ofício com 30 anos e ele foi deportado com 25. No quinto ano dessa deportação, quando ele atinge os 30, e se estivesse em Jerusalém, iniciaria o ministério sacerdotal, mas ele estava no cativeiro, e lá no cativeiro, Deus então o chama para ser profeta. Como porta-voz de Deus para os exilados judeus na terra da Babilônia, ele os repreenderia por seus pecados e exporia, claro, o principal deles, o que deixou Jeová mais irado e o que acabou por culminar com a deportação, a idolatria. Os profetas normalmente eram desprezados e perseguidos, como já bem sabemos. A maioria das pessoas não gosta de ouvir sobre seus pecados, preferindo escutar mensagem de ânimo e não de declarações de juízo. O livro de Ezequiel se inicia com uma visão grandiosa que descreve a chegada do Deus de Israel à Babilônia, onde se encontravam os israelitas que haviam sido levados para exílio. Nessa visão são mencionados vários elementos distintos entre si: vento tempestuoso, nuvem, fogo, seres viventes, trono. É um misto de visões que Ezequiel passa que torna este livro um dos mais difíceis do ponto de vista hermenêutico, interpretativo de toda a Bíblia Sagrada, porque a gente precisa lidar muito com a questão de interpretação de alegorias, de símbolos, de visões, daquilo que o profeta sequer sabia descrever com exatidão. Ele vai usar muito a expressão como que, ou seja, usando esta palavra comparativa. Eu vi a cor, era como semelhante à cor de ambá. Aí daqui a pouco ele fala, eu vi um semelhante a... Ou seja, você tem que ficar trabalhando muito com a imaginação também, para tentar discernir aquilo que o próprio profeta está tendo dificuldade em descrever. O livro de Ezequiel, nesse sentido, volto a dizer, torna-se um dos mais difíceis do ponto de vista hermenêutico, porque é recheado de simbolismo. O campo visual do profeta vai se estreitando cada vez mais, até centrar-se no objeto essencial, a aparência visível da glória do Senhor.
qualquer que fosse a mensagem que Deus lhe desse para pregar, ou a oposição que o povo apresentasse, Ezequiel seria encorajado e fortalecido, até um trocadilho com o seu próprio nome, né? Deus fortalece. Ele seria fortalecido, pois sabia que havia visto o trono poderoso de Deus em meio à provação de fogo. Havia visto a glória de Deus. Ou seja, Deus permitiu, ou não é apenas uma permissão, não está dentro apenas da vontade permissiva, mas, claro, dentro do propósito objetivo de Deus, Deus, na chamada de Ezequiel, proporcionou ao profeta visões poderosíssimas que jamais sairiam da sua mente, do seu coração, povoariam o tempo todo a sua consciência, dando-lhe esta convicção, esta certeza, que apesar das dificuldades, das oposições, das contradições, das adversidades que ele enfrentaria, o chamado dele não foi fruto da sua própria vontade. Ele teve um encontro com a glória de Deus. Deus se manifestou em majestade e glória diante de Ezequiel quando este estava no cativeiro. Foi Deus que foi até o profeta, que até então não era ninguém mais do que mais um exilado, mais um cativo. Deus foi até ele, Deus revelou a ele o trono, Deus revelou a ele os querubins, Deus revelou a ele a glória, Deus falou com ele. Então dali para frente o ministério do profeta dependeria muito do início da sua chamada, assim como Deus fez com Jeremias, assim como Deus fez com Isaías. Porque sempre, eu falei bastante semana passada, no momento da revelação do chamado, via de regra os profetas tentavam pular fora. A última tentativa ainda tentava: Senhor, manda outro, envia outro, eu não posso, não sou capaz e tal. Então havia de certa forma essa necessidade de uma experiência sobrenatural, transcendental, para que o profeta sentisse segurança em avançar, apesar das oposições. E Deus fez isso com Ezequiel. Está aqui uma parte detalhada, nós vamos falar nessa primeira parte da aula apenas do chamado de Ezequiel, depois do intervalo nós falamos das suas profecias. Então, detalhando aqui uma parte ainda do seu chamado: disse-me, filho do homem, palavras do Senhor para Ezequiel, depois de mostrar-lhe uma sequência de visões inexplicáveis, incompreensíveis, inenarráveis, que o profeta com dificuldade conseguiu expressar, o capítulo 2 começa com estas palavras de Deus para o profeta: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia, e os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes.
Filho do homem, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui desse pedacinho da chamada de Ezequiel. A expressão hebraica que indica que alguém pertence ao gênero humano, filho do homem, mortal. Deus está dizendo para Ezequiel: você é um homem mortal, você tem limitações, debilidades, fraquezas. Eu estou chamando alguém que tem fraquezas, estou chamando alguém que tem debilidades, que é humano, filho do homem. Esta expressão aparece 87 vezes no livro de Ezequiel e ressalta, portanto, a insignificância do ser humano frente à majestade de Deus. Há tempo de prostrar-se em terra em adoração, e há tempo de levantar-se e de receber ordens. A ordem da palavra e o poder do Espírito capacitaram Ezequiel a se colocar em pé, e o Espírito entrou nele e o fortaleceu. O importante era que Ezequiel se colocasse diante do Senhor em obediência e que ouvisse a sua palavra. Há um detalhe interessantíssimo, que há poucos dias atrás eu o esboçava aí em uma ministração. Então entrou em mim o Espírito, diz Ezequiel, quando falava comigo. Ou seja, a reação do Espírito, com E maiúsculo, Espírito de Deus, em Ezequiel, acontece como resultado, está aqui, quando falava comigo. Aconteceu, portanto, como resultado da percepção de Ezequiel à palavra de Deus. Enquanto Ezequiel prestava ouvidos à palavra de Deus, o que é que o Espírito fazia dentro dele? Entrava nele, então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé. Ezequiel se levantou, recebeu força para se colocar de pé, recebeu esta força através da ação do Espírito dentro dele, e a ação do Espírito dentro de Ezequiel foi resultado do fato, de Ezequiel estar ouvindo a palavra de Deus. Então olha aí, a importância de ouvirmos a palavra de Deus. Hashtag fica a dica, menos coreografia e mais palavra. Não é para nenhum de vocês não, né? Tem alguém aqui do grupo da coreografia? A palavra fortalece, a palavra levanta. Não temas, 3 vezes no versículo 6, o Senhor admoesta o profeta a não ter medo do povo. Ezequiel devia proclamar a palavra de Deus com ousadia, qualquer que fosse a reação de seus ouvintes. Seu próprio povo poderia ser como sarças e espinho e até como escorpiões, mas isso não devia deter o servo de Deus. Ou seja, Deus não disse que Ezequiel teria sucesso, do ponto de vista nosso, humano, ou seja, um retorno da pregação de Ezequiel poderia produzir arrependimento, conversão. Não, Deus não garantiu que Ezequiel seria bem sucedido, volto a dizer, nesse aspecto, produzindo conversão, produzindo lágrimas, pranto, arrependimento, abandono do pecado. Deus nem disse que Ezequiel deveria esperar isso, e nem o está chamando para isso. Deus está falando para Ezequiel: profetiza. E se eles não ouvir, profetiza. E se eles ouvir, profetiza. Se eles se arrepender, profetiza. Se eles não se arrepender, profetiza. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, fazendo cara bonita, fazendo cara feia, virando as costas, indo embora, te ameaçando, seja qual for o cenário. Eu não estou te chamando para mudar a vida de ninguém, porque você não é capaz de fazer isso. O que você é capaz de fazer é o que eu estou mandando você fazer. O quê? Profetiza. Profetiza. Se ouvir, se não ouvir, se arrepender, se não se arrepender, você não será culpado pelas atitudes do povo se você profetizar. Agora, eu vou requerer de você se você não profetizar. A gente sabe disso, está até no contexto aqui, na sequência da chamada. A insistência na teimosia e desobediência dos que hão de ouvir a sua mensagem antecipa as enormes dificuldades que o profeta deverá enfrentar para dar cumprimento à sua missão. Irmão, eu vou até abrir um parênteses aqui,
e deixar uma dica aqui para os irmãos, tá? Pela Bíblia, e por alguma experiência, mas a minha experiência é quase zero diante dos relatos bíblicos. Então, pela Bíblia, quando Deus diz assim, quer ouçam, quer deixem de ouvir, significa que eles não vão ouvir. Quando Deus diz assim, quer se arrependam, quer não se arrependam, eles não vão se arrepender. Via de regra, é a segunda hipótese que vai acontecer. Quer eles te persigam ou não, eles vão te perseguir. Quer eles queiram te matar ou não, eles vão querer te matar. A maioria das vezes que Deus coloca essas duas hipóteses, que acontece é justamente essa hipótese aqui, que para nós é sempre a negativa. E você vai ver isso sempre. Não, se eles acharem ruim, vão achar ruim. Se eles vão perseguir. Então, você não fica muito abraçado com a outra hipótese, não, que é muito raro dela acontecer. Via de regra acontece essa aqui mesmo. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, a responsabilidade do profeta consiste em anunciar a palavra de Deus, sem se deixar guiar pelo êxito que venha obter entre os seus ouvintes. Está lá, versos 18 e 19. A chamada de Ezequiel abarca todos os 3 primeiros capítulos. São muitos detalhes que Deus dá nessa chamada. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter, não vai se converter. Sempre que aparecem essas possibilidades aqui, se ele não se converter, não vai se converter. Da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, fizer maldade, e eu puser diante dele tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. A advertência profética deve ser dirigida tanto ao perverso como ao justo. Ao primeiro, para que se converta e se decida a mudar de vida. Ao segundo, para que não se desvie do bom caminho e preserve na sua prática do bem. Bom, aqui a gente fecha essa primeira parte da nossa aula, falando da chamada de Ezequiel. Após o intervalo, nós retornaremos aí falando das suas profecias, suas mensagens proféticas. Amém. Vamos lá, meus irmãos, retornando aí. Acabamos de falar sobre a pessoa de Ezequiel, sua chamada, alguns pequenos, claro, muito poucos aqui, significados da sua chamada. E a partir de agora vamos falar das profecias de Ezequiel. Vamos falar propriamente das mensagens proféticas. Então está aí a segunda parte, estão na página 42, a sorte de Jerusalém e das nações. Primeiro, o Senhor ordenou a Ezequiel que ficasse calado até receber instruções para profetizar. Acho que para alguns isso aqui é a parte mais difícil, né? Ficar calado até receber instruções para profetizar. Mas apesar de ficar em silêncio, quanto às mensagens orais, foi-lhe ordenado que falasse à nação por meio de ações simbólicas ou sinais. Da seguinte maneira: letra A, por meio de um tijolo e uma placa de ferro, Ezequiel representa o sítio de Jerusalém, ou seja, o cerco, a cidade sitiada. B, para simbolizar o castigo que Israel sofreria pela transgressão e o castigo de Judá,
por seus 40 anos de iniquidade, Ezequiel deita-se sobre o lado esquerdo por um dia para cada ano desse período de idolatria e pecado. C. Para significar a fome que prevalecerá durante o sítio, o profeta foi obrigado a comer o seu pão por peso e beber a água por medida. D. O símbolo de cortar o cabelo do profeta significa a destruição do povo de Jerusalém por fome, pestilência e espada. Deixa eu falar já destas primeiras ações proféticas, símbolos proféticos que Deus ordenou a Ezequiel e os seus respectivos significados. Está aqui, capítulo 4, versículos 1 a 3. Trago aqui na nova tradução na linguagem de hoje, para facilitar a nossa compreensão, já a partir da leitura. Deus disse: homem mortal, pegue um tijolo, ponha na sua frente e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Nesse desenho, a cidade deverá estar cercada pelos inimigos, com rampas e torres de ataque, com um acampamento e com máquinas de derrubar muralhas. Pegue uma frigideira de ferro e ponha como se fosse um muro entre você e a cidade. Vire o rosto na direção da cidade. Ela está cercada e é você quem a está cercando. Isso será um sinal para o povo de Israel. Deus não deixou o profeta abrir a boca, mas ele tomava algumas atitudes que o povo, olhando, já entendia o que Deus estava comunicando através daquele símbolo. Então, um deles está aqui. Desenhou a cidade cercada, rampas, trincheiras, derrubada de muros, Ezequiel representando o inimigo vindo em direção à cidade, a panela ou a frigideira, a placa de aço, simbolizando ali o inimigo cercando de todos os lados, aliás, ferro. Na primeira etapa de sua atividade profética, Ezequiel anuncia que a destruição da cidade santa e do templo é inevitável, por causa dos pecados cometidos pelos habitantes de Jerusalém e Judá. Dessa forma, luta contra as expectativas dos primeiros deportados, que se iludiam pensando que o exílio duraria pouco tempo. Lembrando até lá de Jeremias, colocou uma canga, simbolizando o cativeiro, e o falso profeta quebrou, dizendo que duraria pouco tempo, logo seria quebrado. E aí então Jeremias troca a de madeira por uma de ferro. Não duraria pouco tempo. Deus já havia estabelecido a duração, 70 anos. Mas o povo acreditava nas profecias. Os falsos profetas profetizavam que não haveria cativeiro. Quando o cativeiro tornou-se uma realidade, aí o falso profeta começou: não, mas vai durar pouco. O tempo foi passando, e é pouco, mas é pouco no tempo de Deus, entendeu? Eles iam adaptando a mensagem e o povo ia continuando a preferir acreditar neles do que acreditar no verdadeiro ou nos verdadeiros profetas. Olha aí, essa outra profecia aqui, agora no capítulo 5, versículos 1 a 4, eu trago aqui já na revista e atualizada. Já é uma outra ordem de um outro símbolo. O profeta não está abrindo a boca, mas com atos simbólicos, o povo que está o observando está entendendo o que Deus está comunicando. A ordem agora é: tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como navalha de barbeiro, e a tomarás e a farás passar pela
tua cabeça e pela tua barba. Ezequiel mesmo vai se barbear e cortar o seu cabelo com uma espada afiada, como se fosse uma navalha. A ordem de Deus: tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Pegou uma balança de precisão, cortou o cabelo todo, raspou a cabeça e a barba. E você sabe que para um judeu, a honra da barba, o cabelo crescido, o povo está olhando, esse profeta ficou doido mesmo, raspou a cabeça, tirou a barba, juntou aquela cabeleira toda, cabelo, barba. Aí olha o que Deus diz: pega a terça parte desse chumaço aí, divide em 3, a terça parte coloca fogo no meio da cidade. Quando se cumprirem os dias do cerco, tomarás outra terça parte e a ferirás com uma espada ao redor da cidade. Imagina a cena, pegando um terço de cabelo e ele mesmo dando espadada no terço de cabelo que está na mão dele. A ordem de Deus: tomarás outra terça parte e a ferirás com a espada ao redor da cidade. E a outra terça parte, espalha para o vento. Que coisa linda, já pensou? Quem ia olhar uma cena dessa e achar que é algo normal? A pessoa raspar os cabelos, a barba, divide em 3 partes, com balança de precisão. A terça parte você toca fogo. O que é isso? Você está doido? Fala alguma coisa. Não fala nada. Falo nada. A outra terça parte você pega a espada. Ih, rapaz, agora ficou doido mesmo. A outra terça parte joga para o vento. Desembainhei a minha espada atrás dele, e desembainharei a espada atrás dele. Então está lá o vento levando os cabelos e ele correndo atrás com a espada. Desta última terça parte, porém, há uma ressalva: tomarás uns poucos, você pega aí um pouquinho e a atarás na aba da tua veste. Lá embaixo na aba, amarra esse pouquinho de cabelo na sua veste, na aba, como quem está protegendo. Destes ainda tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo e os queimarás. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Qual o símbolo de tudo isso aqui? As loucuras de Deus. Entre os antigos hebreus, o ato de se rapar os cabelos e a barba era sinal de luto, de grande aflição. O Senhor havia ordenado ao profeta que pesasse o cabelo com cuidado e que o dividisse em 3 partes. Uma parte ele queimou lá no tijolo do cerco que ele tinha desenhado. Para quê? Para simbolizar o povo que morreu de fome e de pestilência dentro da cidade cercada. A segunda parte foi cortada em pedacinhos com a espada, simbolizando aqueles que foram mortos pelos soldados babilônicos. Os cabelos dele estavam representando o povo, a nação. A terceira parte foi lançada ao vento, retratando os judeus dispersos, que saíram, fugiram entre os gentios e os exilados levados para a Babilônia. Cada um saiu para um canto, correndo, e a espada correndo atrás. No entanto, antes de Ezequiel lançar o cabelo ao vento, tomou uma pequena porção dele, escondeu na aba de sua veste, um símbolo do cuidado especial de Deus com um remanescente do povo que voltaria à terra. E está lá, sem falar nada o profeta, só tomando atitude, e o povo olhando. Lá o desenho no tijolo, agora o cabelo. São as primeiras mensagens do profeta. Vou para outra parte aqui, voltando aí na página 43, número 2, uma série de mensagens predizendo desolações sobre o país e juízos sobre o povo. Terceiro, uma visão da destruição de Jerusalém, vai do capítulo 8 ao capítulo 11. Aqui nós vamos ver algumas razões dessa destruição. Está aqui, letra A, uma das causas da destruição vindoura: a idolatria de seus habitantes, a idolatria de animais do Egito, a adoração de Tamuz, a adoração persa do sol.
No capítulo 9 ele tem uma visão da matança do povo. No capítulo 10 uma visão da aspersão do fogo do altar sobre Jerusalém, símbolo talvez do incêndio da cidade. No capítulo 11 o que Ezequiel vê? O afastamento da glória de Deus de Jerusalém, o maior juízo que Deus enviou, o afastamento da sua presença. Vamos falar agora dessa parte que eu acabei de relatar aqui, capítulo 8, versículo 1 a 18, visão das abominações em Jerusalém. Deixa eu até tirar aqui agora para ler esse. Capítulo 8, versículo 1 a 18. São textos que só o ler com calma, detalhadamente, respirando, entendendo dentro do seu contexto histórico, quem é Ezequiel, onde está, quando falou, para quem, por quê. Só o fato de ler, já com essas informações, você entende tudo. O problema é que a gente lê, não sabe quem falou, quando falou, por que falou, onde estava, em que circunstância, aí fica vago. Mas observe, um dia, os líderes do povo de Judá estavam me visitando em casa. Fazia exatamente 6 anos, 6 meses, 5 dias que eles tinham sido levados como prisioneiros. De repente, o poder do Senhor veio sobre mim. Olhei e tive uma visão. Nela, vi um ser que parecia feito de fogo. Da cintura para baixo, o seu corpo parecia fogo, e da cintura para cima, brilhava como bronze polido. Ele estendeu o que parecia uma mão e me agarrou pelos cabelos. Já devia ter crescido aí o cabelo do profeta, né? E nessa visão o Espírito de Deus me levantou bem alto no ar e me levou a Jerusalém. Ele estava exilado na Babilônia. Ele está sendo arrebatado aqui, um ser de fogo, um ser espiritual, da cintura para baixo fogo, para cima. Ele está dando a descrição. A mão, como uma mão, pegou ele pelos cabelos, levantou entre a terra e o céu e levou ele lá em Jerusalém. Aí o que ele vai dizer na sequência? Nessa visão, o Espírito de Deus me levantou bem alto no ar e me levou a Jerusalém. Ele me levou até a parte de dentro do portão norte do templo, onde havia um ídolo que era uma ofensa contra Deus. Onde esse ídolo estava? Na porta do templo. Na porta do templo. Está aqui, do portão norte do templo. O principal portão é o leste, é o oriental, é o que dá para o nascer do sol. Estava no norte, assim, então, à esquerda, para cima. E lá tinha uma imagem. Ali eu vi a glória do Deus de Israel, como eu tinha visto na minha visão, lá do capítulo 1, 2, 3, perto do rio Quebar. Deus me disse: homem mortal, olha para o norte. Olhei, e ali, perto do altar, na entrada do portão, vi o ídolo, que era uma ofensa contra Deus. E Deus me disse: homem mortal, você vê o que está acontecendo? Olhe para as coisas nojentas que o povo de Israel está fazendo aqui, para me afastar cada vez mais do meu lugar santo. A imundícia está entrando e Deus está se afastando da casa dele. Está aí no texto, porque eu estou pegando aqui uma tradução mais fácil. Mas você lê, você vai observar isso daí. Olha a denúncia que o próprio Senhor está fazendo do que o povo dele está fazendo com ele. Está colocando o profano para dentro e colocando ele para fora. Você verá coisas ainda mais vergonhosas do que essas. Então vamos ver. Me levou até a entrada do pátio de fora e me mostrou um buraco na parede. E disse: homem mortal, arrebente essa parede. Arrebentei a parede, encontrei uma porta. Então ele me disse: entre e veja as coisas imorais e vergonhosas que estão fazendo aí dentro do templo. Entrei e olhei. As paredes estavam cobertas com desenhos de cobras e outros animais impuros e de outras coisas que os israelitas estavam adorando.
dentro do templo. Fizeram pinturas dentro do templo para adorarem. Uma sala secreta, um lugar escondido para adorar animais, répteis, enfim, na casa de Deus. E olha quem eram, hein? 70 líderes israelitas se achavam ali. E entre eles estava Jazanias, filho de Safã. Cada um segurava um queimador de incenso do qual saía fumaça. Aí Deus me perguntou: homem mortal, você está vendo o que os líderes israelitas estão fazendo em segredo? Estão prestando culto em um salão cheio de imagens. A desculpa deles é esta: o Senhor Deus não está vendo. Ele abandonou o país. Depois, Deus me disse o seguinte: você verá esses líderes fazendo coisas ainda mais vergonhosas do que isso. Aí ele me levou até o portão norte do templo e me mostrou mulheres chorando a morte do deus Tamuz. O Senhor Deus perguntou: homem mortal, você está vendo isso? Pois verá coisas ainda mais vergonhosas. Depois ele me levou para o pátio interno do templo. Ali perto da entrada do templo, entre o altar e o corredor, havia uns 25 homens. Estavam de costas para o templo, virados para o leste, e se curvavam até o chão adorando o sol nascente. Então o Senhor me disse: homem mortal, você está vendo isso? Essa gente de Judá faz todas as coisas vergonhosas que você viu aqui e ainda não fica satisfeita. Por causa deles, há violência por toda parte, no país inteiro. Além disso, eles vêm e fazem essas coisas aqui no templo, e assim me irritam mais ainda. Veja só como me insultam da pior maneira possível. Por causa disso, eles sentirão toda a força da minha ira. Não deixarei ninguém escapar, e não terei pena de ninguém. Eles gritarão com toda a força, pedindo a minha ajuda, mas eu não os atenderei. Que coisa, hein? Que denúncias que Deus faz. E tem alguém ainda desavisado: por que Deus está permitindo a cidade ser saqueada, os babilônios entrarem aqui, destruírem o templo santo? Por que Deus está permitindo o povo de Deus? Olha Deus revelando ali, ó. Deus mostrando tudo para o profeta. Esse capítulo descreve 4 práticas de idolatria cuja gravidade vai aumentando progressivamente. Como o número 4 é uma das cifras que simboliza a totalidade, é provável que o profeta tenha pretendido abarcar desse modo todos os pecados de idolatria cometidos pelos israelitas. A primeira coisa que Ezequiel viu no templo foi um ídolo, a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus. Segundo a linguagem do Antigo Testamento, todo aquele que atenta contra a soberania do Senhor provoca o seu ciúme ou o seu zelo. A segunda coisa revelada a Ezequiel veio através de um buraco na parede do templo que dava para uma câmara secreta. Lá Ezequiel vê 70 anciãos diante de vários ídolos, cujas figuras encontravam-se pintadas nas paredes, sendo que cada homem adorava o seu próprio ídolo. Sua concupiscência por falsos deuses era tal que estavam adorando até a répteis. A terceira coisa que Ezequiel vê é a adoração a Tamuz. Este era um deus da vegetação venerado na antiga Mesopotâmia. Segundo a mitologia assírio-babilônica, quando o sol forte do verão secava as plantas, esse deus baixava ao mundo subterrâneo e se celebrava a sua morte com ritos especiais, como o choro das mulheres, que é mencionado aqui. Esses ritos eram realizados no 4º mês do ano, entre junho e julho, que todavia nos calendários siríaco, árabe e hebraico recebe o nome de mês de Tamuz. Está lá no calendário hebraico. A quarta figura que Ezequiel viu foi o que mais entristeceu seu coração. Homens que estão de costas viradas para o santuário onde estava a glória do Senhor, e se prostravam para o oriente, lugar do nascimento do sol. Dessa forma, não só adoravam um Deus falso, mas também o fazem entre o pórtico e o altar, isto é, no recinto próprio do templo, abertamente,
à vista de todos. Não há mais resquício, sinal de temor, de respeito, de reverência. Estão praticando os pecados aos olhos de todos, no ambiente sagrado, provocando a ira de Deus. Apesar de os cristãos de hoje normalmente não se curvarem diante de ídolos grotescos, como aqueles citados na Bíblia, ainda assim devemos ficar atentos para a idolatria, pois um ídolo é qualquer coisa que recebe nossa devoção, controla nossa vontade e toma o lugar do verdadeiro Deus vivo. A igreja de hoje precisa dar ouvidos à admoestação do apóstolo João: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, cuidado com a idolatria contemporânea, tudo aquilo que rouba o lugar de Deus na nossa vida, no nosso coração, nos domina, nos guia. Deus abomina tal prática. Então, cuidemos para não caminharmos, nessa trilha perversa, terrível, com danos de juízos desastrosos. Bom, terceiro, acabei de falar sobre ele. O quarto, ao afastamento de Ezequiel. O quinto, vamos passar aí adiante. Aqui eu não vou falar, vou deixar para vocês lerem em casa. O quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º, 11º, 12º, já vou aí no último, o 13º. Tudo isso aqui eu estou detalhando profecias de juízo. As profecias de juízo, as visões que Ezequiel recebe e as mensagens. Então, o 13º, Jerusalém é comparada a uma panela de ferver, seus habitantes aos ossos que estão dentro da panela, produzindo uma espuma vil, símbolo da baixeza fervente da cidade. A destruição do templo, o orgulho da nação, é simbolizada pela esposa de Ezequiel, levada pelo Senhor. Então, o que nós temos aqui? A morte da esposa do profeta, que é o capítulo 24, a partir do versículo 15. Olha o que Deus diz ao profeta: o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, com um só golpe vou levar aquela que você mais ama. Não reclame, não chore, não derrame lágrimas, não deixe que ninguém ouça os seus gemidos, não ande sem chapéu ou descalço, como sinal de luto, não cubra o rosto, nem coma a comida que oferecem nos enterros. De manhã eu estava falando com o povo, e à noite a minha esposa faleceu. No dia seguinte fiz como o Senhor havia mandado. Então o povo me perguntou: por que você está agindo assim? Aí eu disse: o Senhor falou comigo e me disse para dar a vocês, israelitas, esta mensagem: vocês estão orgulhosos, porque o templo é tão firme. Vocês gostam de olhar para ele, de visitá-lo, porém o Senhor Deus o tornará impuro. Os seus filhos e filhas que ficaram em Jerusalém serão mortos na guerra. Deus transforma a vida pessoal íntima do profeta em um ato simbólico, em um símbolo profético. Até a morte da esposa do profeta, lembrando semana passada, com Jeremias, Deus o proibiu de se casar, como símbolo do juízo que estava próximo. Com Ezequiel, Deus o avisa que vai tirar a sua esposa, como símbolo de que Deus vai permitir a destruição do templo. A mulher de Ezequiel simbolizava o templo, aquilo que era a alegria de Ezequiel, o motivo do seu orgulho, sua satisfação, sua felicidade, tal qual era o templo para o povo. E assim como a esposa de Ezequiel morreu, assim o templo seria destruído. Aí vocês vão fazer como eu fiz, vocês vão cobrir o rosto,
vocês não vão cobrir o rosto, nem comerão a comida que oferecem nos enterros, vocês não andarão sem chapéu nem descalços, não vão pôr luto, nem vão chorar por causa dos seus pecados, vocês se acabarão e ficam gemendo juntos. Assim eu, Ezequiel, serei um sinal para vocês, vocês farão tudo o que eu fiz. O Senhor diz que, quando isso acontecer, vocês ficarão sabendo que Ele é o Senhor Deus. Deus permite esse sofrimento, doloroso com o profeta para poder falar com o povo. O Senhor disse: agora, homem mortal, vou tirar deles o templo que é firme, que era o orgulho e a alegria deles, e que gostavam tanto de admirar e de visitar. Também vou tirar os seus filhos e suas filhas. No dia em que eu fizer isso, alguém que escapar da destruição virá para contar o que aconteceu. Nesse dia, você poderá falar outra vez e conversar com aquele que escapou. Nesse dia, você será um sinal para os israelitas, e eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. A morte repentina da esposa do profeta passa a ser uma nova profecia em ação. Assim como Ezequiel foi privado do que ele mais amava, assim também os exilados para a Babilônia se veriam despojados do que era a delícia dos seus olhos e o anelo das suas almas, o templo e a cidade de Jerusalém, cuja queda era, no caso, iminente. A esposa do profeta era a alegria da vida dele e a delícia de seus olhos, mas o Senhor a tomou dele. O templo de Jerusalém era a alegria do povo judeu, pois nenhuma nação possuía um santuário como aquele, mas o Senhor tomaria o templo deles. No dia 14 de agosto de 586 a.C., os babilônios incendiaram o templo em Jerusalém. Não lamentarás, nem chorarás. A dor silenciosa de Ezequiel deve prenunciar a atitude dos exilados quando Jerusalém cair em poder de Nabucodonosor. A chegada dessa notícia os deixará tão abatidos que nem sequer terão forças para celebrar os ritos de luto pelos seus entes queridos. Mais um ato simbólico na vida de Ezequiel, a morte da sua própria esposa, simbolizando a destruição de Jerusalém. Pois bem, a terceira parte traz para nós aqui profecias contra as nações, e essas aqui eu vou ler rapidinho no material aqui. Como Isaías e Jeremias, Ezequiel tem uma mensagem para as nações vizinhas. Comparar com Isaías, Jeremias, é uma mensagem de juízo baseada na maioria dos casos no seu tratamento para com Judá. São mencionadas as seguintes nações: primeiro, os amonitas, a causa do castigo, seu regozijo pela calamidade de Judá, a forma do castigo, invasão e desolação. Segundo, Moabe, qual é a causa do castigo? Sua insinuação de que Judá não era melhor do que os pagãos que adoravam ídolos, um golpe indireto contra Jeová, a forma de castigo, invasão. Terceiro, Edom, causa do castigo, sua atitude para com Judá no dia da calamidade, a forma do castigo, retribuição à mão de Israel. Quarto, filisteus, a causa do castigo, aproveitar-se da calamidade de Judá para desafogar seu ódio antigo contra ela. A forma do castigo viria como uma destruição. Quinto, Tiro, a causa do castigo, seu regozijo pela queda de Jerusalém, na expectativa de lucrar com sua perda, e exultação blasfêmia do seu príncipe. Uma nota aqui que Ezequiel vê, além do príncipe de Tiro, aquele que lhe dá o poder, a saber, Satanás, o Deus e o príncipe deste mundo. Forma do castigo, a invasão e destruição por Nabucodonosor e desolação perpétua. Sexto, Sidom, causa do castigo, eram como cardos perfurantes à casa de Israel, pois foi o meio de lançar Israel no pecado e os instrumentos do seu castigo. Forma do castigo, matança e pestilência. Finalmente, juízo para o Egito. Por quê?
por causa da arrogância e o orgulho de seu pai, sua promessa de ajudar Israel e a falta de cumprimento no caso de necessidade. O castigo viria em forma de matança, cativeiro, degradação entre as nações, opressão estrangeira, destruição de ídolos e perda permanente de governadores nativos. Então a gente tem uma seção aqui de profecias referente às nações. E uma boa parte delas, não sei se você observou, mas a razão pelo qual Deus julgaria essas nações, e assim profetizou Ezequiel, preste atenção, um dos motivos, dos principais, que está destacado aqui, é que eles se alegraram com a queda de Judá. Já parou para pensar isso? Deus falou: eu vou enviar o castigo sobre você. Por quê? Porque você se alegrou com a queda do seu irmão. Vou lançar o castigo sobre você. Por quê? Porque você se alegrou com a queda do seu irmão. Várias vezes nós vemos essa palavra aqui. Juízos sobre as nações que ficaram contentes quando Judá estava sendo castigado. Deus continuou castigando Judá, mas, como diria no popular, deixou uma mensagem para a nação, as nações: o de vocês está guardado. Quando eu acabar de julgar Judá, eu vou julgar cada um de vocês, porque se alegraram com a queda do seu irmão. Isso aqui é uma mensagem para nossa reflexão. Finalmente, finalizando, para finalizar, enfim, a última parte, restauração nacional. Está aí, do capítulo 33 até o 48. Eu vou falar aqui apenas, para encerrarmos, a principal profecia deste grupo, talvez uma das, ou a mais conhecida de todo o livro de Ezequiel. Está ali, a visão de um vale de ossos secos, capítulo 37. Pergunta: pode esses ossos reviver? Está lá, não sei se vocês conseguem observar bem, está lá aquele monte de caveira. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então o vale não é de ossos secos, é de ossos sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Resposta boa do profeta, né? Passou para Deus a responsabilidade. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Gente, profetizar para osso, hein? Profetizar para osso é osso, hein? Profetizar para osso é osso. E o osso ouvia ainda a sua mensagem: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Já não são ossos, já se juntaram os ossos, já veio nervo, já veio carne, já veio pele, agora são pessoas mortas. Profetiza sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande
em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Vai começar a trazer de volta os judeus mortos espiritualmente, espalhados, secos, por todos os cantos. Eu vou abrir as sepulturas, vou trazer vocês de volta. Estamos vivendo esse tempo, do retorno em massa de judeus para o seu território nacional. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito e viverei, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Um vale que estava cheio de ossos. O texto não sugere a ideia de um cemitério, mas sim de um campo de batalha, sobre o qual tinham ficado estendidos os cadáveres dos que tombaram no combate. Esta grandiosa visão, sem dúvida a mais célebre de Ezequiel, é a resposta do Senhor ao desalento e à desesperança dos israelitas no exílio. Fora da terra prometida, os exilados são como um monte de ossos secos, mas o Senhor fará reviver o seu povo através da eficácia da palavra profética e com a força vivificante do seu espírito. O relato é dividido em duas partes. Na primeira, o profeta descreve a visão, na segunda explica o seu significado. Estes ossos são toda a casa de Israel. Notar a importância dessa frase para compreender o significado exato da visão profética. Ezequiel compara os exilados de Israel a um montão de ossos humanos estendidos em um campo aberto. Apresenta a libertação dos exilados como um retorno à vida. A referência expressa à casa de Israel indica claramente que ele não fala da ressurreição dos mortos no fim dos tempos, mas que está descrevendo simbolicamente a restauração de Israel e o seu retorno à terra prometida. Virá o dia, estamos próximos deste dia, em que a palavra de Deus viva, a palavra viva de ordem divina chamará seu povo das covas, as nações das quais foi disperso pelo mundo afora. Os filhos de Israel se reunirão, mas a nação não terá vida espiritual até que veja seu Messias, creia nele e receba o dom do Espírito Santo vivificador. A realidade que nós temos hoje é Israel já restaurado na sua pele, na sua carne, nos seus nervos, ou seja, foi restabelecido na sua terra, já tem a vida civil, já tem uma identidade cultural restaurada, já tem capacidade científica, ou seja, educação, já tem uma capacidade militar bélica extraordinária, foi restaurado, os nervos, a pele, tudo isso, mas está faltando a última parte, a principal, o espírito. Está faltando a restauração espiritual de Israel. Essa é a segunda parte, é quando será soprado o Espírito. Isso aqui fala do avivamento no final da batalha do Armagedon. Isso aqui fala da restauração de Israel para ser a principal nação da terra. Isso aqui fala da inauguração do milênio, quando Israel tornará a ser a cabeça das nações. Amém? Semana que vem, portanto, encerraremos falando aqui do profeta Daniel. Será a nossa última aula de profetas maiores, portanto falaremos do profeta Daniel e haverá sorteio de livro e tudo mais. Conto com a presença de todos, os que estão presentes, que na próxima semana retornem, os ausentes que assistirem o vídeo venham semana que vem, e assim
prossigamos, concluindo aí a 15ª e já partindo breve para a 16ª e assim até o fim. Vamos ficar de pé, orar, agradecermos a Deus por mais esta oportunidade de aprender juntos a sua palavra. Querido Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos por mais uma oportunidade que aqui tivemos de reunidos estudarmos a tua palavra e podermos, Senhor, aprender um pouco mais da mesma. Muito obrigado pela vida de cada um dos irmãos. Te glorifico, te exalto pela tua bondade mais uma vez para conosco. Peço que a mesma nos acompanhe neste momento em que retornaremos aos nossos lares, levando-nos em paz, guardando-nos e protegendo-nos de todo mal. Dê-nos uma semana, um restante de semana abençoado, na tua presença e glorificando o teu nome com o nosso viver. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos os que amam e que aguardam a volta de Jesus, e todos digam amém.